Pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês. Hoje a gente falando um pouquinho sobre o papel da América e África na nova ordem mundial, mas antes tem umas correções. Mas antes de tudo, pessoal, quero conversar um pouco com vocês, né? A gente tá chegando aí no final do ano praticamente. Amanhã, hoje, né? É o último dia do mês. A gente inicia apenas 3 meses para terminar o ano. Estamos já chegando no quarto bimestre. Então é de suma importância, pessoal, a participação de vocês. As aulas estão rolando, estão acontecendo. É um novo normal nessas aulas online, mas está acontecendo. E a gente vai avaliar vocês. Não tem para onde correr, vai ser feita uma avaliação. Então, quem está participando, quem está interagindo, quem está entregando atividades em dia, tudo isso está computando e registrando. Todos os professores, todos sem exceção. Então é de extrema importância que vocês acordem para a vida, saibam que as coisas estão acontecendo, estão ocorrendo e é hora de realmente pensar um pouquinho sobre essa importância aí de estar participando das aulas. Em breve vai ter a recuperação e aí quem tiver numa situação que não assistiu a aula, que não teve atividade, para recuperar o que? Se não, praticamente não fez nada. Imagine como vai ser difícil recuperar uma coisa que você não tem participado. Então fica difícil. Vamos realmente interagir, que ainda talvez não dê tempo. Beleza? Então vamos lá. Correções. Tenho em mãos aí o livro de atividades, página 25 e 26. Pessoal, a Guerra Fria e o mundo bipolarizado se encerraram com o fim da União Soviética. Em sua opinião, essa informação é reforçada pelos dados do gráfico? Justifique. Pessoal, aqui são os gastos militares entre 1988 e 2017. Você vê aqui que tem um gasto elevado, porém, de 90 até mais ou menos 2000, houve uma queda nesses dados, né, nesses gastos aí. Então, justamente na época onde a Guerra Fria ela se encerra. Então, sim, né? A gente vê aí que houve justamente o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, justamente pelos dados aqui que baixaram bastante após a Guerra Fria. Depois ele volta a subir, mas é outro fator aí que não tem nada a ver com a Guerra Fria. Então sim, tá bom? Percebeu que houve uma redução nos gastos militares aí, justamente na época do fim aí da Guerra Fria. Pessoal, letra B. De acordo com seus estudos, que país mantém a hegemonia militar e segue como estado que mais gasta armamento? Isso é fácil, né? Os Estados Unidos. Essa aí não tem nem como errar. Pesquise, letra C, pesquise as prováveis causas para o aumento das despesas militares mundiais no século XXI e registre as conclusões. Então você viu lá, pessoal, que com o fim da Guerra Fria, os gastos diminuíram. Mas no século XXI voltou a subir, voltou a crescer. Que fator é esse? Eu atribuo principalmente as questões terroristas, né? Os ataques terroristas, etc., fez com que os países começassem a investir mais nesse tipo de gasto militar, tá certo? Olha aqui, ó. Atentados terroristas, tá vendo? É o principal deles. Então, essas questões aí têm feito com os países investir bastante em despesas militares. Nona questão, pessoal. Apesar de se assemelhar a uma cena de filme de ação, a imagem a seguir é real. Ela retrata em 2001 um momento que promoveu profundas mudanças na geopolítica internacional. Tá aqui a imagem, né? Vocês podem conferir. Que acontecimento é esse? A gente sabe, isso aí ninguém erra, né? É justamente o ataque lá, às Torres Gêmeas, ao World Trade Center, o 11 de setembro, bastante conhecido como 11 de setembro. Beleza? Porque ocorreu justamente em 11 de setembro de 2011. 2001. 2011 o que? 2001. Já vai fazer 20 anos esse atentado, né? Que consequências logo se revelaram na administração e na sociedade estadunidense? Então, o pessoal começou a se precaver, segurança no aeroporto, nas fronteiras, né? Então ficou aquela sensação de medo, de insegurança do povo, da população americana depois deste ataque, né? Foi o maior ataque aí terrorista, né? Talvez de todos os tempos, né? Aos americanos.
Pessoal, que medidas foram tomadas pelo governo dos Estados Unidos contra o grupo terrorista? Oxi, invadiram, né, vários países, né, atrás do chefe dessa organização, né, até encontrar, né? 10 anos depois encontraram o Osama Bin Laden e depois acabou sendo morto, né, mesmo justamente naquela ação aí. Os soldados americanos encontraram ele dentro de um buraco, né, no Paquistão, país vizinho lá ao Afeganistão, de onde esse grupo terrorista, e aí acabaram aí matando o Osama Bin Laden. A gente finaliza, pessoal, e vamos lá para a aula. Hoje é um pouquinho mais longa devido ao assunto, tá certo? É o papel da América Latina e também da África. Pessoal, a gente sabe que existem vários desafios para serem enfrentados, principalmente pelos países da América Latina e da África, né? Com exceção de Cuba, pessoal, todos os países buscam consolidar um sistema político participativo, né? Com representantes eleitos por processos democráticos. Lá em Cuba não, lá em Cuba não tem essa questão de processos democráticos, né? Entretanto, ainda há crise de representatividade. A gente vê muito a questão de polarização, esquerda, direita. E os principais exemplos aqui desses regimes autoritários, etc., é a Venezuela e Nicarágua. A gente vai ver um pouquinho sobre essas histórias a partir de agora. Pessoal, na Venezuela, o presidente Hugo Chávez acendeu uma onda progressista que se espalhou por toda a América Latina. Ele foi eleito, né? E você vê, na época que esse cidadão foi eleito, esse Hugo Chávez, se espalhou um regime de esquerda por toda a América Latina. Brasil, Lula, Argentina, aquele Kirchner, Cristina Kirchner, na Bolívia, Evo Morales. Então, se espalhou uma onda progressista aí de esquerda por toda a América Latina, praticamente, né? E aí, esse regime na Venezuela se manteve aí democrático por muitos anos, né? Consultas populares, eleições, mas aí aos pouquinhos foi se mostrando autoritário, né? Em relação à imprensa, ao poder judiciário, aos opositores, né? E aí, mas sempre com apoio popular. Com sua morte, em 2013, assume o Nicolás Maduro, que até hoje está lá, que promoveu aí um enrijecimento do regime, e aí de fato começou a ser uma ditadura, considerada por muitas pessoas. Quem não considera uma ditadura ainda é os partidos aqui brasileiros de esquerda, né? Dizem lá que lá é uma democracia. Eu particularmente não vejo nenhuma democracia na Venezuela. É um país que as pessoas passam fome, as pessoas são impedidas de se manifestar, de circular livremente. Então existe lá uma repressão muito grande mesmo. Então é uma ditadura, não tem pra onde correr. E as pessoas estão fugindo, né? Várias pessoas aqui, são milhões de pessoas venezuelanas que já chegaram no Brasil. Quase milhões, se não é milhão, mas tá beirando aí. De venezuelanos que já chegaram no Brasil fugindo dessa ditadura, né? O exemplo da Venezuela de Chávez e Maduro, né, a Nicarágua, né, que a gente falou, o presidente Daniel Ortega também viveu longo processo de polarização e erosão. Começou bem e tal, né, governou 85 90, depois foi eleito novamente em 2007, reeleito em 2011. Só que o que aconteceu? Em 2014, no entanto, ele alterou a Constituição para permitir sua reeleição indefinidamente. Então ele podia se eleger, se eleger, se eleger, se eleger, se eleger. Então isso aí é uma forma de autoritarismo. Então tem visto aí algumas revoltas populares, etc., também na Nicarágua. Também é um tipo de regime também considerado ditatorial. Pessoal, a onda progressista na América Latina, né, tem sido chamada por alguns da mesma proporção em que é criticada por outros. Então, alguns elogiam, outros criticam essa onda progressista, né? As políticas de inclusão social surtiram avanços. Aqui no Brasil também teve avanço aí sociais na época do governo do PT, por exemplo. Por outro lado, né, temos o que? Populismo, temos condenações de corrupção, como houve muitas aqui no Brasil. Tivemos também uma centralização do poder, né, e uma má gestão econômica, colocando os países no fundo do poço, como é o caso da Venezuela e como foi o caso do Brasil. Em 2015 a gente passou por uma recessão econômica sem precedentes. Então vejam só, então essa história aí, ela percorreu praticamente toda a América Latina, ok? Aí também tivemos alguns projetos, né, como LISA, né, iniciativa de integração, infraestrutura, a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, a ALBA, Alternativa
bolivariana. São alguns projetos que surgiram aí com esses governos. Pessoal, aí a gente finaliza a América Latina, né, o papel da América Latina na nova ordem mundial. A gente vê o que passou por algumas ditaduras, esse atualmente no século XXI. E aí vem a África, né? O fim da Guerra Fria teve impactos consideráveis na África. A gente vê que vários países começaram a se, como eu posso dizer, descolonizar, né? Eram colonizados e começaram a se descolonizar. A estabilização política e a consolidação de regimes mais democráticos parece ser uma tentativa em boa parte dos países africanos nas últimas 2 décadas. Então, está acontecendo aí vários processos democráticos em alguns países africanos. De fato, atualmente, as guerras civis e conflitos em curso da África são menos numerosos. Ainda existe, mas diminuiu bastante. Uma das maiores turbulências, pessoal, que ocorreu na África foi justamente no século XXI, agora recente, né, a Primavera Árabe. E o que foi isso? Preste atenção, foi uma manifestação popular que se acendeu por vários países africanos, por isso se chama Primavera Árabe. E esses países eram de origem árabe. Os protestos se iniciaram na Tunísia, que é um país africano, e após poucos dias, o presidente Ben Ali, que estava no poder desde 1987, solicitou asilo político e fugiu para a Arábia. Atualmente, a Tunísia é considerada um país mais democrático que em 2011. Ok? Os protestos se espalharam pelo Egito e pela Líbia. Olha que interessante. Que tiveram seus líderes Hosni Mubarak e Muammar Gaddafi, muito conhecidos esses dois líderes, derrubados. Enquanto o egípcio viu-se forçado a renunciar, né, sendo julgado e preso, o líbio foi morto, né, pela própria população, após governar 42 anos de ditadura na Líbia. Ele foi morto. O governo que ascendeu pelo voto no Egito foi derrubado. Então surgiu um novo governo que acabou também sendo derrubado por um golpe militar. Já na Líbia existe uma guerra civil até hoje. Não resolveu foi nada. Portanto, pessoal, apesar da grande mobilização de alguns governos terem sido derrubados, em poucos casos houve de fato uma mudança. Então, apesar do povo ter ido à rua, ter lutado, ter conseguido derrubar dois governos ditatoriais, não surtiu efeito. Não ocorreu ainda um processo de fato democrático nesses países. Por exemplo, o Egito, né? Em 2013, um ano após as primeiras eleições realmente livres de sua história, o novo governo já foi deposto pelo um golpe de Estado dos militares. Então, é impressionante, né? No sul do continente, o fim do regime apartheid na África do Sul, que era controverso e oficialmente condenado pelo plano internacional, teve forte influência sobre as perspectivas futuras para a região. O que era isso, pessoal? Era uma segregação racial, uma diferença entre negros e brancos, né? Os negros não poderiam se sentar onde estavam brancos, não poderiam usar o mesmo transporte público. Então existia uma divisão muito grande, um racismo muito grande lá nessa África do Sul. E era um racismo legalizado pelo próprio governo. Era o apartheid. O país que desempenhava um importante papel no contexto da bipolarização, representando interesses alinhados ao bloco capitalista, né? E aí tinha o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela ele foi preso, era um cara que defendia bastante aí o fim desse apartheid. Ele foi preso, mas depois a população realmente caiu em cima, lutou pela sua liberdade, ele acabou sendo depois liberto aí e defendia, é um dos líderes aí que defendia o fim desse apartheid, desse regime aí de segregação racial. O fim do apartheid, pessoal, significou também o fim dos bantustões. Eles foram as mais radicais experiências territoriais impostas por esse regime de segregação racial contra a população negra da África do Sul. O governo apresentava dificuldade de controle sobre os townships, né? Então veja só, então com esse fim aí do apartheid também chegou ao fim esses bantustões que eram experiências mais rígidas contra essa segregação racial. Muitos negros, pessoal, foram portanto direcionados aos diversos bantustões estabelecidos no país. Neles viviam em ambientes desprovidos de qualquer infraestrutura, distribuídos de acordo com a etnia, e lá serviriam como reserva de mão de obra para grandes fazendas dos africanos, né? Onde trabalhariam por baixo salário. Então existia essa divisão até territorial entre negros e brancos. E aí, aos poucos essa lei foi sendo revogada, e em 93 Mandetta e Friedrich Klerk, o último presidente branco da África do Sul e principal condutor da abertura política, receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz, que aí combateram esses absurdos que ocorriam lá
na África do Sul. Aqui são os principais, né, bantustões, né, eram as áreas que os negros deveriam ficar, né, demarcado para os negros, né. Estava aqui as áreas dentro desse país aqui da África do Sul. Vejam só que essa área todinha aqui, olha, era só para brancos, né? Essa área aqui. As áreas de negros eram justamente essas áreas aqui que estavam demarcadas pelas cores aí. E aí, pessoal, a gente finaliza, né, livre atividades, página 27 e 28, entrega até amanhã, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. E se der certo hoje, eu combino com vocês direitinho para fazer um tira dúvidas à tarde, tá certo? De manhã eu não vou ter disponibilidade, mas à tarde, hoje de manhã não tem como, mas à tarde eu posso fazer com vocês aí o tira dúvidas, tá bom? Então fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.